Oi pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo do nosso projeto Inovatec. Agora iremos com o mentor Sérgio Lana da equipe Amigos Droids. Então vamos lá. Estou entendendo que estou sozinho com a turma aqui agora. Eu sou Sérgio Lana, técnico da equipe Amigos Droids, junto com a Débora Lana. Aqui é um monte de Lana, que somos uma família e uma escola e uma equipe de robótica, todo mundo junto, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho a constelação aqui da constituição da equipe Amigos Droids. A equipe Amigos Droids é uma equipe formada dentro da Dell, tá? Que é uma escola de criação, prototipagem e robótica que funciona dentro de outras escolas. Então, a Dell não é uma escola como o SESI, né, como outras escolas que tem dentro do torneio. A gente é um cursinho especializado em robótica que funciona dentro de outras escolas. Com isso, o que acontece? A gente tem alunos que vêm de diferentes escolas, tá? Vêm de vários lugares da cidade e só se encontram no final de semana para poder treinar. Então, é uma constituição um pouquinho diferente e dessas dificuldades todas que a gente enfrenta por não ter um local físico para criar, por não ser uma escola que tem um laboratório que vai atender todos os alunos, que, enfim, tem toda uma infraestrutura ali, a gente acabou precisando de desenvolver outras alternativas para sobreviver num torneio tão competitivo quanto o FTC. Tá? Então, eu aceitei o convite aqui da equipe Hydra, uma equipe muito querida, já tem muitos anos que a gente convive com eles, né? Tanto com a Amigos Droids, quanto na época lá da Big Mountain, que eu também fui técnico, antes da pandemia, lá em 2019. E aí, vim falar aqui um pouquinho para vocês sobre o FAST. Tá? O que é o FAST? O FAST é um sistema construtivo de alta qualidade, de alta precisão e baixo custo e alta resistência. E como é que surgiu a ideia do FAST? Então, aqui agora eu vou usar alguns slides aqui para poder aproveitar e mostrar algumas imagens para vocês. Mas antes até da gente ir para um slide, eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo. Para quem ainda não ouviu falar, não sabe o que é o FAST, não sabe o que é o que a equipe Amigos Droids faz, deixa eu colocar para vocês aqui um vídeo na tela. Aí, ótimo. Então, pessoal, esse aí é o FAST. O FAST é um sistema construtivo inspirado na natureza e de alta precisão, muita resistência e baixo custo. Foi só por meio do FAST que a gente conseguiu participar do torneio de robótica o ano passado. E ele foi um dos grandes responsáveis por ter levado a gente à posição de segundo lugar em Spire Award lá no World Championship em Houston. Tá? A gente acredita muito que a gente só conseguiu alcançar essa posição porque a gente chegou lá com um robô completamente novo, totalmente diferente de tudo que todo mundo já tinha visto, porque ele é um robô que não usa nenhum parafuso, não usa nenhuma peça metálica, a não ser os motores e os eixos que conectam dentro do motor, obviamente, porque isso aí não tem como a gente substituir, mas a carenagem toda, o chassi todo, o braço todo, tudo é feito com outros materiais não metálicos, né? E lá no Nacional, para quem teve lá o ano passado, pôde ver o primeiro robô 100% transparente do mundo, todo feito em policarbonato. E por que o FAST é tão diferente? Por que ele é tão
inovador assim, e por que ele é uma aposta muito legal, um sistema construtivo que a gente já disponibilizou para todo mundo. Então tem os vídeos tutoriais completos, tem arquivo, tem 3D, tem Onshape, tem plano de corte de tudo lá no nosso site, roboticadel.com.br/amigosdroids. Nesse site vocês podem fazer o cadastro e fazer o download do projeto inteiro do nosso robô do ano passado. Eu acho que a nossa é a única equipe do mundo que tem coragem de fazer isso, né? Disponibilizar o arquivo inteiro do robô do ano passado lá para vocês fazerem o download e verem como que é. Bom, e aí deixa eu mostrar para vocês então aqui um pouquinho mais tecnicamente como que é o FAST, como que é o FAST na prática. E me falem, por favor, se vocês conseguem ver a minha tela agora. Agora foi? Beleza? Bom, então vamos lá. Olha só. Então, o que é o FAST? Tá? Os princípios do FAST aqui. Então, o FAST é um sistema construtivo, tá? Que permite, então, a gente construir várias coisas, o chassi do robô, o atuador do robô, o braço do robô, tudo é construído em FAST, que ele tem uma inspiração biológica. O que é essa inspiração biológica? Na natureza, se vocês observarem um animal correndo, uma célula, um ovo que seja, e observarem a maioria dos robôs que a gente vê por aí, ou os carros, eles têm grandes diferenças, né? Primeiro, que um animal, um ser vivo, como a gente viu ali no vídeo, ele é totalmente flexível, ele é capaz de aguentar altas pancadas e não quebrar. Ele não quebra por quê? Porque ele deforma e volta à posição normal. Já um carro, por exemplo, quando toma uma batida num carro, num automóvel que é feito de metal, ele amassa e fica. Então, os sistemas biológicos eles têm uma alta capacidade de serem flexíveis, que os robôs não têm. Então, o que a gente tentou fazer foi, será que a gente consegue trazer essa propriedade da natureza, de ser altamente flexível e mesmo assim resistente, para os robôs? Então, essa foi a nossa inspiração. E como é que a natureza faz isso? A natureza ela trabalha com duas forças básicas, a força de compressão, que os nossos ossos resistem, e a força de tração, que é a parte que os nossos músculos e a nossa pele faz. Tá? Então, por meio dos esforços de compressão, uma força que vai resistir à compressão, né, quando eu vou apertar alguma coisa, e outra força que vai resistir à tração, quando eu tenho que puxar alguma coisa, a gente leva isso para o FAST por meio de dois materiais, né? O MDF ou policarbonato, que são os materiais duros, que vão resistir à compressão, e as abraçadeiras de nylon, e mais recentemente agora em 2024, os tendões, que vão ser responsáveis pelos esforços de tração, tá? Então, disso vocês entendem da onde que chega a inspiração biológica e da onde que chegam os materiais que a gente escolheu. E os nossos materiais são materiais de baixo custo, fácil de disponibilidade e fáceis de prototipar. Principalmente o MDF é um negócio muito barato, que todo mundo encontra em qualquer lugar por aí, desde que você tenha uma impressora de corte a laser ao seu alcance, você consegue criar e prototipar qualquer peça para o seu robô. Tá? E aí, falando aqui, né, das nossas necessidades, que é o que eu já tinha colocado lá atrás. A gente nasceu numa equipe, então, praticamente uma equipe de garagem, né, porque a Dell é uma escola de robótica pequenininha, que não paga os recursos de construção do robô. Tá? Então, tudo na nossa equipe, se eu precisar de um motor, os alunos têm que pagar. Se eu precisar de um chassi, os alunos têm que pagar. Precisamos competir lá no Nacional em Brasília, os alunos têm que pagar. Então, tudo sai do nosso bolso, sabe? Inclusive, eu também tenho 2 filhos na equipe e eu pago por eles também. Então, tudo é complicado. Então, tudo precisa de ser de baixo custo para a gente dar conta de jogar. Tá? Então, o MDF, as abraçadeiras de nylon, são nesse sentido. Então, elas têm baixo custo, elas permitem uma prototipagem muito rápida, porque eu posso ter uma ideia de uma peça hoje de manhã, desenhar ela durante a manhã ainda, à tarde eu mando cortar, no final do dia eu já estou montando uma nova versão do meu braço, do meu atuador, com base naquilo que eu fiz. Né? Se eu fosse depender de comprar uma peça, isso daí ia demorar mais de uma semana para poder chegar até aqui.
tá? E altíssima precisão. Por quê? Porque ao contrário das peças que a gente compra pronta no mercado, que já vem ali com um monte de furo, né, para você colocar os componentes no lugar que está pré-determinado, a nossa não, a gente pode colocar os furos, as posições das coisas no lugar que a gente quiser, com uma precisão de 0,05 milímetros. Então, isso dá uma flexibilidade muito grande para a gente. E o FAST, ele é baseado na lógica das treliças espaciais. Quem esteve, por exemplo, no torneio nacional lá em Brasília ano passado, sabe que aquele telhado todo ali do parque da cidade, todo ele é feito com treliças espaciais. Então, a gente utiliza essa mesma lógica para criar o chassi do nosso robô. Então, o nosso robô, se você pegar qualquer peça dele, vai ser uma peça molinha que só de olhar para ela quebra, tá? Mas se você prende essas peças todas formando uma treliça espacial, que é esse tipo de desenho aqui, a coisa fica super resistente. Fica super resistente e consegue resistir a pancadas, por quê? Porque ele tem esforços muito simples, né? Como um ovo, né? Pode até parecer que é algo frágil, mas não é. Um ovo consegue muitas vezes cair de uma árvore sem quebrar, mesmo tendo uma estrutura muito, muito, muito leve e muito, muito simples. Então, isso é o que a gente persegue aqui na Amigos Droids, tá? Então, esse aqui foi o nosso robô do ano passado, né? Como eu contei para vocês, o primeiro robô 100% transparente que a gente tem notícia no mundo, né? Sem usar nenhum parafuso. Ele é um robô de baixo custo, tá? Ele custa tipo 10 vezes mais barato do que se a gente fosse comprar as peças ali da Rev, da GoBuild, etc. e tal. Tá? Ele é muito rápido de prototipar, ele é extremamente resistente. Depois vocês procurem aí no YouTube, teve um desses influencers aí que eu não vou lembrar o nome agora, resolveu testar para ver se o nosso robô quebrava ou não, jogou o robô para cima, pisou no robô, pulou em cima do robô, e nada disso fez com que o chassi do nosso robô estragasse. Então, ele é algo realmente muito, muito resistente e conseguimos personalizar qualquer coisa. Para quem quiser saber mais sobre isso, pessoal, a gente fez um tutorial completo que está lá no YouTube, tá? É só procurar lá Fast for You. Vocês vão ver aí no YouTube o tutorial completo e todos os arquivos para vocês fazerem o download e estudarem a respeito de como construir um chassi base como esse aqui usando o FAST, tá? Um chassi desse aqui, para vocês terem uma ideia, se você tiver uma máquina de corte na sua escola que consegue cortar um MDF, ele vai ser custo zero para você, tá? E você consegue fazer isso em 2 ou 3 horas de corte mais montagem, ele está pronto. Então, isso tudo está disponível para todo mundo lá. Aqui tem até o custo dele, olha só. O chassi do FAST, ele custa aproximadamente R$59, se você for pegar para fazer comprando o material, tá? Isso aqui não está incluso o custo da mão de obra de cortar, mas muitas escolas a gente sabe que já tem uma impressora de corte, né, uma CNC de corte a laser. Então, com R$59 de material, você compra tudo que você precisa para ter um chassi do FAST, tá? E aí aqui um pouco do conceito, né? Isso aqui são as treliças espaciais que eu estava falando para vocês. Vocês estão vendo, gente, aqui a apresentação? Então, né? O conceito das treliças espaciais, ele é muito nesse sentido aqui. Aqui a gente vê o mapa de forças, tá vendo? Quando eu tenho um quadrado, se eu aplico determinadas forças num quadrado, ele se deforma no losango e isso faz com que a peça se deforme. O FAST, um conceito fundamental dele é que ele tem que ser todo intertravado. Quando a gente intertrava, como por exemplo nessa imagem aqui que a gente coloca um X no meio da estrutura, ele fica muito mais resistente e faz com que ele então consiga ser leve, resistente e barato ali ao mesmo tempo, tá? Então, em alguns lugares, a lógica ela mistura a lógica da treliça espacial, que é muito utilizada no chassi, e já nos braços a gente utiliza um sistema de tubos, tá? Então a gente corta as peças dessa forma como a gente está vendo aqui, e dentro do tubo a gente coloca essas outras peças aqui que a gente chama de septos, tá?
qual que é o objetivo desses septos? Esse septo aqui é quase que um anel de 3 milímetros de MDF. É uma peça que aparentemente é muito frágil. Mas quando ela é colocada dentro do tubo, ela funciona como o miolo ali, o nó do bambu. Tá? O bambu, ele tem aqueles nós, não é só para ficar bonito, não. Aqueles nós, eles prendem as fibras do bambu de tempos em tempos, tá? E isso faz com que o bambu fique extremamente resistente. Se o bambu não tivesse aqueles nós que vão prender as fibras dele ali de tempos em tempos, ele seria muito mais frágil. Então, esses septos aqui, eles seguem essa mesma lógica. Dá para ver isso lá no nosso site, fazendo download, vocês vão ver isso tudo lá. E por fim, para a gente terminar, muita gente fica curiosa, mas por que vocês usam a abraçadeira de nylon ao invés de usar parafuso? Então, o nosso robô ele é todo preso com a abraçadeira de nylon. A gente não usa parafuso, exceto no encaixe do motor, né? Os motores vêm de frente ali, os motores Heavy, Builder, enfim, todos eles só têm encaixe para parafuso, né? Não tem jeito de eu prender ele que não seja com parafuso, mas todo o restante, né? Aqui a gente vê uma foto do nosso braço, aqui uma foto do nosso chassi, todo o restante é feito com abraçadeira de nylon. E por que abraçadeira de nylon? Lembra que eu falei para vocês lá atrás do sistema biológico? O sistema biológico precisa de ter uma força que comprime e uma força que tensiona. Tensionar é puxar. Eu consigo fazer essa força de tensão com um parafuso, né? Se eu prendo o parafuso numa porca, e aí eu posso puxar que o parafuso não vai sair. Só que qual que é o problema do parafuso? O parafuso é rígido. O parafuso não deforma. Então, se ele toma uma pancada, ou ele aguenta a pancada e fica firme, ou ele entorta e nunca mais desentorta. E quando ele entorta, ele perde a função completamente. A abraçadeira de nylon é igual ao bambu. Ele enverga, mas não quebra. Então, quando o nosso robô toma uma pancada, ele deforma, porque a abraçadeira de nylon permite que ele se deforme, e ele volta ao lugar, porque ele é um sistema elástico. Então, ele é praticamente inquebrável por conta disso, porque ele vai e volta. Ele se deforma para absorver a pancada. Então, nada quebra. Simplesmente é isso. O nosso robô ele não quebra. Por quê? Porque não tem nada dentro dele que seja rígido. Tudo é flexível. Então, assim, a menos que seja uma pancada muito forte, eu estou falando de pancada, não é nem de martelo, não, tá? É de uma marreta de 15 quilos batendo nele, ou seja, nenhum robô dentro da arena vai conseguir danificar o nosso, nenhum outro robô consegue danificar o nosso, eu tenho certeza disso, mas sei lá, né? Se você passar um caminhão em cima do nosso robô, ele vai estragar, porque tudo tem um limite. Mas as abraçadeiras, elas têm essa missão, de serem capazes de manter as peças unidas numa determinada geometria, tá? E serem capazes de deformar um pouco sem quebrar. E como ele é todo costurado de abraçadeiras, é como uma linha que segura coisas pesadíssimas, né? Vocês já devem ter visto aquelas cordas, aquelas fitas que são usadas para prender carga no caminhão, que também são usadas para fazer o slackline, né? Aquela fita para andar na corda bamba. Aquelas cordas todas são feitas de linhas e elas são presas lá no final por uma única linha. Então, essa única linha, se ela for colocada no lugar certo, da forma correta, ela se torna muito resistente. Esse é o conceito aí por trás do FAST. Tá? E aí, para a gente finalizar e abrir para as perguntas, quem quiser, as equipes que estão nos assistindo, que ainda não tem uma arena oficial do FTC, a gente também não tem, não. Tá? A gente constrói a nossa própria arena usando o FAST. Então, a gente fez um projeto da arena do Into the Deep todo em FAST, tá? Todo usando MDF, exceto os tubos aqui, né? Porque não tem jeito de a gente fazer uma estrutura tubular em FAST. Os tubos da base aqui, que são quadradinhos, a gente fez ele de FAST, mas os tubos de pendurar e colocar os samples, aí realmente tem que comprar um tubo pronto no mercado. Mas fora isso, o nosso projeto da arena está disponível aí para vocês, tá? Então, bom, já falei demais, vou parar por aqui, deixo agora aí com vocês o convite, tá? Para visitarem o nosso site,
verem como que é o FAST e abrir aí para as perguntas do pessoal que está nos assistindo. Primeiramente, eu só queria falar, nossa, eu nunca tinha visto algo assim, do que eu já sei, conheço de MCI, não é tanto, mas realmente aprendi muita coisa aqui, eu achei incrível. Eu tenho algumas coisas que eu não sei, realmente não tenho muito como perguntar, mas que eu com certeza vou assistir os vídeos, vou pesquisar para aprender. E se eu pudesse perguntar depois, tirar algumas dúvidas, mas eu achei muito interessante, eu vou passar para o meu setor, o setor de MCI, mas que incrível, eu adorei, foi incrível, sério, vocês estão de parabéns. Pois é, que legal. E, gente, está disponível lá para download, tá? Acho que a gente é a única equipe que faz isso, que cria um negócio totalmente inovador, ganha prêmio lá fora e compartilha com todo mundo na internet. É só ir lá e fazer o download. Sim, vocês estão de parabéns também, né? Dá para ver isso. Eu assisti um pouco do campeonato, o regional de vocês. Eu vi o robô de vocês. Tá de parabéns, gente. Eu achei incrível, né? Não é à toa que vocês venceram, né? E tá incrível, gente. Eu assisti, foi maravilhoso. Obrigado. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, ou também se vocês pensarem em uma pergunta depois, se não foi incômodo para ele, né? Claro, se eu pudesse, eu enviava depois para perguntar, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, esse é o momento. Não tenho nenhuma gente. dúvida. Inclusive, parabéns, foi uma ótima apresentação. Deu para eu entender bastante coisa. Obrigadão. Ex Machina, alguma dúvida? Pessoal de... Opa, acho que não. Acho que ficou bastante entendível. Parabenizar pela apresentação. Muito obrigado também. E acho que não ficou tudo bem claro. Que bom, que bacana. Pois é, pessoal, tá lá disponível, tá, para vocês estudarem, verem. Tem 4 horas de tutorial completo lá no YouTube, né, dos meninos apresentando o FAST, falando todos os detalhes, né, disso daí. Tem o projeto da Arena, tem o projeto do robô do ano passado, esse aqui é o robô do ano passado, tá disponível também para poder fazer o download dele, entender como que funcionam todos os mecanismos, né? É um robô que chamou muita atenção lá no Mundial pelo fato dele ser muito inovador. Era um único robô muito diferente, né? Os robôs, eles seguem um certo padrão, tá? Mas o único robô que fugia completamente ao padrão de todos os que tinham lá no Mundial era o nosso. Então, assim, saía a gente lá do FRC para poder conhecer o nosso robô, ver o que estava sendo colocado ali, isso tudo em função do FAST, né, que é um sistema realmente de baixo custo, alta precisão, e que permite as equipes prototiparem com muito mais velocidade, tá? Então, ele é simples, dinâmico, e a gente acredita que ele pode realmente ser um diferencial competitivo para as equipes que adotarem, tá? E ele está lá, de graça, é só entrar lá e ver como que é que faz. E esse foi o vídeo, esperamos que tenham gostado. Nos vemos até o próximo. Tchau, tchau!